Frequentemente, quando perguntamos a professores de matemática o que a matemática significa para eles, qual a sua concepção da matemática, eles vão dizer, né, que a matemática está em todos os lugares, que é criativa, que é incrível, e de fato é, né? Mas quando a gente pergunta aos estudantes, né, e vocês podem fazer essa experiência também, se você for estudante, já refletir também sobre essa resposta, o que a matemática significa para você, a resposta ela vem sobretudo com base nas suas experiências de ensino. Então, o que geralmente é respondido é que a matemática é difícil, que ela é chata, que é muito baseada em memorização, quando de fato não é. Mas o que é que caracteriza essa discrepância, né, entre um professor apaixonado pela disciplina e o estudante que não tem essa mesma experiência? Então, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o movimento das mentalidades matemáticas, como isso vai nos ajudar a compreender a influência das nossas crenças no processo de ensino e aprendizagem. Eu conheci as mentalidades matemáticas a partir dos estudos da professora Jo Boaler, de Stanford, no livro Mathematical Mindset, onde ela traz uma aplicação muito bem feita, né, dos estudos da psicóloga Carol Dweck sobre mindset, mindset de crescimento, mindset fixo. Ela aplica isso e outros resultados recentes da neurociência ao processo de aprendizagem e, sobretudo, a aprendizagem de matemática. E para compartilhar esses conhecimentos aqui com os professores do Brasil e também situar os resultados a partir do contexto brasileiro, nós temos aqui o site Mentalidades Matemáticas por Instituto Siddhartha. Aqui a gente tem diversas aplicações, né, dos estudos sobre mentalidades matemáticas e também as mentalidades matemáticas como um movimento, para que sempre seja possível, né, tornar esse conhecimento acessível para todos os professores. Então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês, né, o site, a forma como vocês podem consultar materiais, explorar o assunto e também ter acesso a algumas atividades para que vocês possam promover as mentalidades matemáticas na sua sala de aula. Então, o conhecimento que está disponível aqui, ele é acessível e é direcionado tanto para professores quanto estudantes e responsáveis também. Então, na tela inicial, a gente já tem aqui algumas matérias, né, bem interessantes, qual é a matemática da Mega Sena, a matemática por trás do Natal, a gente tem aqui alguns destaques, né, gravações de webinars, alguns eventos e principalmente cursos, para que a gente possa conhecer com profundidade, né, a proposta, os princípios das mentalidades matemáticas. Então, aqui a gente tem muito material e que a gente vai, sobretudo, navegar no site a partir, né, dessa barra superior. Eu com certeza vou trazer outros vídeos aqui no canal também, tratando das mentalidades matemáticas, de algumas ideias, algumas experiências, né, mas aqui a gente já vai iniciar para a gente entender um pouquinho, né, na aba sobre, entender um pouquinho desse movimento, né, onde a proposta é justamente promover uma matemática mais aberta, visual e criativa, né, e fazer isso a partir de estudos, né, comprovados pela neurociência da forma em que a gente aprende. Então a gente tem aqui a proposta de uma matemática mais visual e essa questão da neurociência, né, que traz um conceito, por exemplo, né, do nosso cérebro de neuroplasticidade, que diz que o nosso cérebro se desenvolve e cresce, né, à medida que aprendemos algo novo, ou que aprofundamos conhecimentos já adquiridos. Então, já destaco aqui, né, que a partir disso desenvolve-se a cultura de que todos podem aprender qualquer conteúdo, que todos têm habilidades para isso, valorizando e reconhecendo a importância do esforço no processo de aprendizagem. Então, a proposta é que com esforço e persistência a gente possa aprender qualquer coisa, não só matemática, mas especialmente aqui nesse caso. Então, além disso, eu queria destacar para vocês, né, essa questão da mudança de mentalidade. Para quem ainda não leu o livro da Carol Dweck, né, o livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, ela traz justamente os conceitos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Então, essa questão da mentalidade, ela está ligada, relacionada, né, às nossas crenças, aos mitos que nós acreditamos, né, e que também isso influencia fortemente na forma como aprendemos e como nos dispomos a aprender, né? Então, uma pessoa com mentalidade de crescimento, ela acredita que pode aprender qualquer coisa, né, desde que com esforço e persistência. No entanto, uma pessoa com mentalidade fixa, ela duvida sobre o que pode aprender e não acredita que pode aprender e melhorar. É justamente essa questão de que, né, no caso específico da matemática, eu não tenho um cérebro matemático, eu sou de humanas, né, a matemática não é para mim. E justamente são esses mitos, né, principalmente essa questão do cérebro matemático, que essas pesquisas buscam, né, desvendar e justamente mostrar que não existe um cérebro matemático e que podemos aprender qualquer coisa. E que, além disso, justamente os erros, eles são importantes, porque eles fazem o nosso cérebro
mais ativo, né? De uma forma que a gente possa ver a dificuldade como algo bom, um incentivo para que a gente possa se esforçar e também produzir mais conexões no nosso cérebro. Então, o erro ele nos dá alguma indicação daquilo que a gente está compreendendo e de como a gente pode estabelecer novas estratégias, né, para superá-los. Então, na aba Na Prática, a gente tem aqui as indicações de algumas atividades para que a gente possa aplicar e desenvolver as mentalidades matemáticas, né, em sala de aula. Então, a gente tem aqui a descrição de algumas atividades que podem ser aqui filtradas, né, por nível de ensino, por unidade temática ou ainda por objetos de conhecimento. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, essa primeira, para que vocês possam ver como é organizada. Então, a gente tem aqui justamente uma instrução, né, dessa atividade, a gente tem ainda, né, algum material que possa ser impresso relacionado a essa atividade. Então, é bem interessante também para que os professores possam, né, colocar em prática essa proposta. Então, além disso, a gente tem aqui recursos para professores, e aqui nós temos gravações, né, de alguns webinars, as discussões sobre as temáticas relacionadas. A gente tem ainda material de apoio, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse material sobre o webinar de tema Mentalidades Matemáticas e a BNCC. Então, a gente tem aqui os pesquisadores envolvidos, algumas temáticas bem interessantes, como, por exemplo, as grandes ideias e as conexões matemáticas, que com certeza eu vou trazer vídeo também sobre isso. Aqui, essa relação, né, com a BNCC, como essas grandes ideias se conectam, e aqui especificamente, né, no 6º ano do ensino fundamental. A gente tem também aqui, né, essa questão da conexão entre a teoria e prática, com alguma descrição, né, das experiências realizadas a partir dessas atividades. E além disso, eu queria destacar para vocês esse infográfico de que todo mundo é capaz de aprender matemática. Então aqui, por exemplo, a gente tem uns dados interessantes, né? Por que tantas pessoas não se sentem capazes de aprender matemática? Então aqui, ó, apenas 5% dos alunos chegam ao final do ensino médio com aprendizado adequado em matemática. O Brasil é o 3º país em que os alunos relatam sentir mais ansiedade em relação à matemática. Então, a gente tem aqui algumas questões, né, alguns questionamentos para que a gente possa refletir sobre isso, né? Por que que isso acontece? E aqui, ó, como mudar essas crenças sobre a aprendizagem matemática? Que é justamente essa relação com a mentalidade, né? As crenças, aquilo que a gente acredita e também, de certa forma, nos limita, né, a evoluir e a se desenvolver. Então, eu não sou inteligente o suficiente, existem pessoas de humanas e de exatas, é difícil, é só para quem consegue pensar rápido. E aqui na aba Explore a gente vê justamente que a matemática, né, está na nossa vida, está em tudo. E principalmente aqui embaixo a gente tem os princípios da mentalidade matemática. E aqui é que a gente vê a real proposta, né, desse movimento e dessa ideia. Então a gente tem aqui, ó, que os erros são valiosos, né, na perspectiva que eu falei para vocês. Perguntas são muito importantes, né? Então aqui a gente vê uma promoção de uma matemática mais reflexiva, né, em que os alunos possam refletir sobre aquilo que estão aprendendo, que possam se sentir livres, né, para questionar. A matemática é uma ciência criativa, todo mundo pode aprender matemática em altos níveis. A profundidade é mais importante que a velocidade. Essa questão da velocidade faz até com que alguns estudantes se sintam intimidados, né, com o processo de aprendizagem de matemática, mas a velocidade não é importante. A matemática é uma ciência de conexões e comunicação, e a aula de matemática é para aprender, não para desempenhar. Então aqui a gente tem, né, sobre essa questão do desenvolvimento de uma mentalidade matemática, né, a forma em que a gente pode praticar é fazendo perguntas, criando estratégias, argumentando e desenhando representações visuais, né, percebendo que justamente essa parte visual, né, comprovada cientificamente, é extremamente importante para o processo de aprendizagem. E aqui a gente tem ainda, ó, algumas atividades que foram discutidas, né, nesse webinar, e tem aqui também à disposição do professor para que ele possa desenvolver também com seus alunos. Então, ainda na aba Na Prática, a gente tem aqui cursos e eventos. Eu recomendo fortemente que vocês façam esses cursos, né, principalmente os professores, não só de matemática, né, porque essa questão da mentalidade de crescimento, né, a sua influência no processo de aprendizagem é importante para que todos os professores possam compreender como é que isso funciona. Mas especialmente professores de matemática, né, esses primeiros cursos até estudantes podem, né, explorar aqui algumas experiências relacionadas às mentalidades matemáticas para que eles possam compreender, né, esses princípios, mas também, né, principalmente esse último, onde a gente pode colocar em prática, né, aqui criar estratégias para que a gente possa desenvolver as mentalidades matemáticas em sala de aula. E além disso, aqui alguns eventos, né, que geralmente acontecem no YouTube. Ano passado também
teve o Congresso das Mentalidades Matemáticas, então é bom também para a gente participar, né, e se atualizar com relação a essas ideias. Na aba de publicações, eu destaco para vocês aqui os livros, né? Foi através do livro justamente que eu conheci as mentalidades matemáticas. Então aqui a gente tem as versões em português do livro que eu mostrei para vocês no início, né? As mentalidades matemáticas na sala de aula 1 e 2, e aqui outras publicações ainda relacionadas, né, que também exploram a matemática de uma forma aberta, visual e criativa. Então, por fim, mas que poderia ser o início desse vídeo também, eu queria mostrar para vocês aqui o botão YouCubed, né, que na verdade é uma outra página, é a página original, né, do movimento Mentalidades Matemáticas, desenvolvida a partir dos estudos, né, desses professores e pesquisadores de Stanford. Então, aqui a gente tem um grande material, né, tanto na versão em inglês como também em português, como no site das Mentalidades Matemáticas, a gente tem materiais aqui super interessante para que a gente possa se aprofundar no assunto. Então, a questão da matemática visual, do senso numérico. Então, por exemplo, a questão da mentalidade de crescimento. A gente tem aqui uma descrição, né, do que seria essa mentalidade de crescimento, como ela influencia nesse processo. E também aqui algumas atividades, algumas experiências podem ser compartilhadas. É bem interessante para que a gente possa também trabalhar com os nossos alunos, né, o desenvolvimento dessa mentalidade. Além disso, a gente tem aqui uma novidade, que é a questão da ciência de dados, né, no contexto da educação matemática. Então, a gente tem também aqui alguns estudos mais recentes relacionados a isso, algumas experiências, algumas atividades também bem legais da gente explorar. Nas atividades, a gente tem também, né, além daquelas atividades com essa perspectiva, né, de serem abertas, a gente tem também ainda recursos para os pais, né? Recursos para os alunos, e aqui a gente também tem alguns vídeos, né, de relatos de alunos, de experiências durante as atividades, que pode ser interessante também da gente compartilhar com os nossos alunos. E aqui nas evidências a gente tem, né, alguns artigos relacionados à uma aplicação desses conhecimentos das mentalidades matemáticas, e aqui eu vou destacar, por exemplo, esse aqui, Ver para Entender, né, a importância da matemática visual para o cérebro e o aprendizado. Então aqui a professora Jo Boaler justamente traz, né, uma descrição da proposta do artigo, de explorar esse ver, entender e ampliar ideias matemáticas, explicando aqui justamente essa questão do cérebro, como o cérebro funciona quando a gente está aprendendo matemática, quando a gente está resolvendo um problema matemático. Então tem uma proposta, né, tanto de trazer essas contribuições teóricas, mas também sempre com alguns links, né, indicativos para aprofundar, né, os conhecimentos, mas também com relação a algumas atividades práticas. Então a gente tem aqui, por exemplo, um vídeo, né, do YouCubed com essa experiência, e aqui também, ó, como vocês podem ver, vejam que legal essa experiência, né, explorando de forma visual aqui essas ideias matemáticas. Então, voltando, a gente tem aqui, né, o livro mais recente da autora, né, O Mente Sem Barreiras. E os livros trazem diversas outras atividades, né, além das que foram exploradas nos cursos, para que a gente possa aprofundar, né, os conhecimentos sobre as mentalidades matemáticas e principalmente buscar desenvolvê-las, né, no nosso contexto. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e aguardem mais vídeos aqui no canal sobre as mentalidades matemáticas, para que a gente possa estar sempre divulgando novas ideias e promover, né, o ensino e a aprendizagem da matemática de uma forma mais aberta, visual e criativa. Então, se o vídeo foi útil, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo!